Estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista. Hoje a gente discute o papel que o sindicato tem na nossa vida, tanto para você que faz parte de uma categoria, quanto para você enquanto trabalhador, enquanto brasileiro. Muitas vezes a gente não tem uma noção do impacto que uma luta de um sindicato pode ter na sua vida. E na Constituição de 88 a gente teve muito desse papel da luta do movimento sindical, por exemplo, ali no embate, no debate que desembocou na Constituição do SUS, na definição de uma jornada de trabalho que é de 44 horas até hoje, embora a gente lute por uma redução. Eu queria, Gilberto, que você desse uma contextualizada para a gente em relação a esse papel do movimento sindical lá desde a Constituição de 88. E antes, claro. Né? A Constituição já foi uma parte de uma luta contra a ditadura militar, né? Quer dizer, já vinha num processo para reverter essa situação. A Constituição, ela foi importante porque foi considerada uma Constituição cidadã, que ali a gente conseguiu colocar vários pontos de direitos sociais. Acho que um grande exemplo é a questão da previdência social, da seguridade social, né? Que dá direitos a todas pessoas que não tinham direitos. Um trabalhador rural, e que hoje está se tentando destruir esses direitos aí que foram conquistados naquele momento. Então a gente vai ter que voltar àquelas lutas, né, de garantia desses direitos sociais. Mas o movimento sindical teve um papel fundamental para que a gente conquistasse esses direitos. Desde a luta contra a ditadura, passando pela Constituição e depois reforçando esses direitos pós-Constituição. Inclusive com o SUS, né, com Previdência, com todos os outros direitos. Agora também, Tomás, essa participação, essa reflexão na realidade do conjunto da população, a gente tem, a partir dos anos 2000, com a instituição da política de valorização do salário mínimo, a briga para corrigir a tabela do imposto de renda. Conta um pouco para a gente desse papel do movimento sindical agora, a partir dos anos 2000. Eu queria até complementar o Gilberto, né? Na Constituinte de 88, o movimento sindical teve um papel fundamental com as listas, né, de como os deputados votavam em relação a temas sensíveis para o movimento sindical. Fiscalização. E dessa forma de pressão, né, que envolveu marchas a Brasília e a própria bancada, né, de deputados constituintes que eram sindicalistas, né, o Lula, por exemplo, era deputado. Isso gerou, entre outros avanços que o Gilberto já citou, o artigo 7º da Constituição, com 34 incisos, que garantem os direitos fundamentais do trabalho. E são esses os únicos direitos que a atual reforma trabalhista não mexeu. Então, o negociado só não prevalece sobre a Constituição, mas sobre todas as outras leis ordinárias, complementares, prevalece, né? Então, a luta do movimento sindical fez muita lei, né, fez muito avanço. A luta e a negociação coletiva. O próprio movimento de redução de jornada para 44 horas foi antecipado por metalúrgicos aqui do Estado, né, que já vinham conseguindo isso em convenções e acordos coletivos. E no que você coloca, né, nos anos 2000, já é um passo além que o movimento sindical deu, a partir da participação em esferas colegiadas de administração pública. Então, participa de conselhos de desenvolvimento, de conselhos de emprego, né, em nível estadual, municipal. Nos anos do governo Lula e Dilma, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Ali se forjou a política de valorização do salário mínimo, que sem dúvida foi a política mais importante de distribuição de renda, né, de redução da desigualdade no Brasil. Recentemente, acordos importantes como o de melhoria das condições de trabalho no setor da construção surgiram do movimento sindical. O próprio programa Inovar Alto, né, que é um programa de política industrial voltado à cadeia automotiva, ele é fruto também de diálogos tripartites, né, envolvendo os empregadores, as montadoras, o setor de autopeças, com o governo,
né? E muitas das propostas nasceram, né, do movimento sindical. Então, a esfera de atuação do movimento sindical hoje, ela transcende, né, em muito aquela negociação com a empresa e temas restritos à categoria, né? E hoje o movimento sindical é um ator fundamental para a democracia brasileira, por isso que não pode ser enfraquecido. Muita gente, muitas vezes as pessoas que não têm contato com o sindicato atuante pensam que o sindicato só existe só com muitas aspas, né? Porque para fazer greves, porque greve também é um instrumento de luta. E aí, Gilberto, uma das questões que a gente tem desse processo recente foi a contrariedade das pessoas à questão do imposto sindical. A gente tem 1 minuto, mas eu vou judiar um pouquinho de você. Eu queria que você dissesse por que você acredita que as pessoas são tão contrárias a essa forma de manutenção dessa estrutura. A população, no modo geral, está descontente com as representações que tem. Então, a gente tem um sistema político que hoje não representa mais. Então, as pessoas ficam descontentes com tudo isso. E, infelizmente, o movimento sindical entra meio que no bojo disso tudo, né? Mas isso é uma visão de massa. Se você chegar na porta de fábrica com os trabalhadores, os vários sindicatos atuantes, aqueles trabalhadores que estão ali na fábrica, eles têm têm clareza da importância do movimento sindical, né? Então, hoje a gente tem uma sindicalização baixa no país, mas se você pegar só os sindicatos mais atuantes, você vai ver que essa sindicalização é bem superior. Você pegar o nosso sindicato aqui, que ultrapassa os 50%, os metalúrgicos de Osasco, pegar metalúrgico do ABC, metalúrgico de São Paulo, você vai ver que bancários, que tem uma sindicalização bem superior ao restante do país. Legal. A gente vai, no próximo bloco, discutir esse papel que o sindicato faz na vida do trabalhador, muito concretamente, aí focando nas categorias. A gente já retorna para continuar esse debate. Até já.